gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu me chamo Yarla, eu sou a pedagoga do nosso campus, do campus Abreu e Lima, e queria ter uma conversa breve com vocês, né, para a gente poder começar algumas reflexões, tá certo? Eu espero que todo mundo, ao entrar no auditório, né, tenha recebido, né, uma lembrancinha, né, um papelzinho com a caneta, né, e aí vocês podem estar se perguntando, né, por que essa caneta, né? E tem escrito aí no papelzinho de vocês: vamos juntas e juntos escrever uma história incrível. Aí vocês podem me perguntar: que história incrível é essa, Yarla? Que, né, não sou eu que tenho que escrever, é meu filho que estuda no IFPE, ele precisa escrever a história dele, ele precisa usar a caneta dele, né? E aí eu vou trazer algumas reflexões que eu acho que é importante a gente ter no dia de hoje, antes de começar as atividades mais práticas dessa reunião, né? Antes da gente poder direcionar para a parte prática, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre a caneta, a função que ela tem na nossa vida e o papel que vocês têm na vida dos filhos de vocês. Filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, enfim. Não importa o grau de parentesco, o que importa, né, é a responsabilidade que vocês têm sobre eles, né, e o cuidado, tá certo? Então, se eu perguntar aqui, né, para todo mundo, vamos esquecer um pouquinho a caneta, tá certo? Se eu perguntar aqui para todo mundo se vocês desejam, almejam que o filho, a filha, o sobrinho, a sobrinha, o neto, a neta de vocês tenha sucesso, vocês vão me responder que sim, né? Dificilmente alguém aqui vai dizer que não deseja sucesso. Todo mundo que ama alguém, né, que deseja o bem de alguém, deseja que essa pessoa tenha sucesso, não é isso? E aí, quando a gente deseja que alguém tenha sucesso, a gente tá desejando que essa pessoa, né, conquiste coisas importantes, né? Que essa pessoa tenha grandes conquistas, que essa pessoa tenha grandes vitórias na vida. E essas grandes vitórias, elas podem ser relativas, né? Mas eu entendo, né? Porque vocês estão aqui, porque fizeram um esforço para participar conosco, né? Eu entendo que vocês entendem que a educação é uma grande conquista, né? Senão vocês não estavam aqui. Senão os filhos de vocês não tinham nem se inscrito no processo seletivo do IFPE. Então, vamos primeiro entender a educação como uma grande conquista, tá certo? E aí, essa grande conquista, ela só pode ser alcançada, né, quando alguém traça um caminho até essa conquista. Isso é para toda conquista, aquela história do degrau, né? Quando a gente quer chegar num lugar alto, a gente tem que subir os degraus, né? Degrau a degrau, passo a passo, a gente vai conquistando coisas mais altas. Não é assim a metáfora? E aí tem uma frase de uma autora que diz assim: você é quem traça seu destino, você é o autor, você escreve a sua história. A caneta está na sua mão. E o desfecho é você que escolhe. Então, a caneta serve para escrever histórias, escrever caminhos, escrever processos, escrever marcas. E aí, pensando nisso, né, e pensando sobre o contexto dos nossos estudantes que são adolescentes, né, eu queria que vocês considerassem, nesse momento que a gente está conversando, os filhos e filhas de vocês como pessoas que não aprenderam ainda a escrever e a ler, né? Pessoas que ainda não se alfabetizaram. Aí você pode dizer: por que, Yarla, você está fazendo essa metáfora? Por que você está sugerindo isso, né? E aí, eu queria que a gente pensasse assim: por quê? Quando a gente está começando... Deixa eu até pegar uma outra coisa aqui, pronto. Quando a gente está começando a ler e a escrever, e aí todo mundo já passou por isso, né? Algumas pessoas podem até não serem alfabetizadas, mas com certeza já passaram por esse processo inicial, né? Quando a gente está começando a aprender a ler e escrever, a gente usa caneta ou lápis? A gente usa lápis, né? Ó, a gente usa lápis. A gente usa lápis porque o lápis, ele apaga, né? A gente pode fazer novamente. Ele quebra a ponta, a gente refaz a ponta com um apontador. Quando a gente está começando, né, a aprender as letrinhas, e aí os filhos de vocês também passaram por esse processo e vocês acompanharam, né? A gente escreve grande, a gente erra, a gente não sabe como faz.
E quando a gente apaga, né, rasga a folha e é um desmantelo, vocês devem lembrar desse processo. E aí, gente, quando a gente tá alfabetizando, a gente usa o lápis por isso, né? Porque a gente acaba errando muito, a gente acaba tendo que corrigir, né? A gente apaga, refaz, enfim. E aí eu posso falar um pouquinho com vocês sobre isso, que é, quando a gente tá começando na vida, quando a gente tá ainda construindo o nosso próprio caminho, que é o caso dos meninos e das meninas de vocês, a gente vai errar muito. Né? Eles vão errar muito, né? Eu falo a gente porque eu também já fui adolescente, né? Eles vão errar muito. E por isso talvez eles tenham que escrever de lápis por alguns anos, vamos falar assim, né? Alguns momentos eles vão precisar escrever de lápis. Porque eles vão errar e é normal, né? Eles vão ter que apagar, vão ter que refazer os caminhos. E essa metáfora do lápis, ela é importante porque a gente até já conversou um pouco sobre isso numa reunião anterior. O lápis, ele possibilita que a gente tenha o direito de errar, tá certo? Mas o direito de errar aqui é dos meninos e das meninas, não é de vocês. Não que vocês não possam errar enquanto responsáveis, enquanto pais, né? Ninguém é infalível. Mas esse momento é um momento crucial para que vocês não errem diante dessa condução dessa história. Aí você pode dizer, sim, Arla, mas você acabou de dizer que cada um escreve a sua própria história. Cada um escreve a sua própria história. Mas, enquanto crianças, enquanto adolescentes, esses meninos e meninas precisam de coautores dessa história. Então, eles precisam de vocês, né? E eles precisam de vocês, minha gente, porque a conquista, o sucesso, já nasce com a gente. Né? Ninguém nasce para ser fracassado, ninguém nasce para não conquistar nada, ninguém nasce para perder, a gente nasce para a gente ter sucesso, para a gente conquistar, né? E aí você pode dizer, sim, Arla, mas e por que nem todo mundo conquista? E por que nem todo mundo consegue coisas incríveis, consegue, né, conquistar coisas e alcançar o sucesso? Talvez seja, isso é uma explicação que eu, né, pensando, posso falar para vocês, não tenho respostas concretas, mas refletindo, a gente pode dizer que talvez seja porque essa pessoa não teve quem a ajudasse a escrever a sua história. E esse é o papel dos pais, dos responsáveis, avô, avó, tio, não importa, como eu já falei, né? Então, o sucesso, as conquistas que já estão dentro deles, precisam ser externalizadas, né? Precisam ser construídas degrau a degrau. E aí o que é que acontece? A gente de fato precisa ajudá-los a escrever esse caderno em branco que é a vida deles, né? Então, assim, eles estão num momento crucial, e por isso a metáfora da caneta, né? Eles estão num momento crucial da vida deles, em que eles estão escrevendo suas histórias, né? Uns já são segundo ano do ensino médio, outros são primeiro, mas todos eles já estão escrevendo sua história. E escrevem desde que começam a existir, desde que nascem. Mas esse momento é um momento muito, muito, muito importante da vida de qualquer pessoa, né? Que é esse comecinho, esse finalzinho da adolescência também, esse momento que a gente toma decisões, que a gente escolhe profissão, que a gente traça caminhos para a nossa vida, né? E esse momento na escola ele é muito importante. E aí o que é que acontece? Esse caderno em branco, né? Ele foi dado a cada pessoa desde que nasce, né? E essa pessoa é responsável por preenchê-lo, por contar a sua história nesse caderno. O problema é que às vezes a gente não tem a maturidade necessária, e é o caso dos meninos e das meninas, para escrever nesse caderno, né? A gente escreve coisas sem muito direcionamento, né? A gente acaba deixando coisas em branco que não eram para ter sido deixadas em branco. A gente simplesmente rasga folhas, né? E o papel de vocês é ajudá-los na elaboração desse livro da vida, né? Nesse caderno da vida. E aí você pode perguntar assim, Arla, e como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ajudar meu filho, a minha filha, o meu sobrinho, minha sobrinha, meu neto, minha neta? Eu acho que a gente pode começar, né, pedindo que vocês ajudem-os a escrever palavras, né, histórias, memórias nesse caderno da vida deles que valem a pena. E aí eu tô falando de
de aprendizado, de conhecimento, de gratidão, de amor, de amizade, né, de coragem, né, para enfrentar os medos que eles têm. Então, tudo isso pode ser escrito na história deles, desde que vocês, né, estimulem, desde que vocês conduzam eles a isso, né? Pode ser uma história de coragem, pode ser uma história de romper com o que já está decidido na vida desse jovem, pode ser uma história de superação, pode ser uma história de alcançar coisas que você não imaginaria que seu filho ou sua filha fosse capaz de alcançar. Então, a primeira coisa é essa, eles vão escrever suas próprias histórias, mas vocês têm a responsabilidade de auxiliá-los nesse processo. A segunda coisa é que, sabendo que é isso que a gente quer que eles escrevam, né, em seus cadernos, amizade, afeto, conhecimento, responsabilidade, né? Sabendo disso, a gente vai começar a perceber que isso tudo já existe dentro deles, como eu falei para vocês, né? Mas nem sempre eles vão ter a iniciativa de começar a escrever, né, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né? Eles podem querer escrever outras coisas, eles podem querer escrever teimosia, podem querer escrever preguiça, podem querer escrever rebeldia, mas aí eu acho que essa etapa que eles estão vivenciando é a etapa da gente poder corrigir essa escrita, né? Da gente poder direcionar essa escrita. E aí, gente, se ele começar a praticar essas palavras, né, e esses sentimentos, essas ações, né, que não são só palavras, eles impreterivelmente, né, sem dúvidas alguma, vão chegar a esse sucesso que eu perguntei para vocês no começo, né, que vocês desejam para eles, né? E a história desse seu filho, da sua filha, desses meninos e meninas, ela não pode ser conduzida por mãos que não são as suas, né? Às vezes, quando as histórias saem do controle, ou viram histórias tristes, tragédias, né? Ou viram histórias que não dá mais para apagar e reescrever, é porque saiu do controle de quem deveria estar no controle, né? E quando eu falo controle, minha gente, não é autoritarismo, não é briga, é controle que eu falo atenção, cuidado, né? Responsabilidade sobre a vida desses meninos e meninas. E quando essas mãos são conduzidas por quem, né, de fato, está se importando com a felicidade, né, dessa história, com a felicidade desse caderno da vida, dificilmente essa história vai ter um final triste, né? Então, conduza a mão do seu filho, da sua filha, ensine-o a usar o lápis, a escrever coisas importantes na vida. Informe a eles o que é importante escrever, né? Cada um de nós, que somos já adultos, temos um pouco, muito mais, na verdade, né, de história construída, se a gente for comparar com eles, né? E alguns de nós vamos ter histórias felizes, outros nem tanto, né? Mas até os que não têm história tão felizes assim, podem usar de aprendizado, né? Então, contem histórias, contem como vocês aprenderam com os erros, contem como as coisas funcionam nesse mundo que às vezes é tão cruel com a gente, né? Mas também que pode ser tão feliz se a gente seguir, né, essas coisas boas que a gente tem dentro da gente desde que a gente nasce. Então, primeiro, deixe eu escrever de lápis, tá certo? Deixe eu escrever de lápis, deixe errar, conserte, preste atenção no que ele está escrevendo. Isso tudo são metáforas para a vida, tá certo? E depois que você achar que ele já está indo bem e já tem condições de escrever de caneta, aí você demonstra como é que se escreve de caneta, você escreve para ele, né? Você escreve para que ele aprenda, né? E quando ele estiver pronto, definitivamente você fornece a caneta para que ele escreva a sua própria história. E é isso que a gente do IFPE quer, que esses meninos e meninas escrevam suas histórias de caneta, que deixem marcas positivas, que alcancem o sucesso, né? E a gente precisa de vocês, né? Precisa das mãozinhas de vocês a conduzir essa escrita nesse livro, tá certo? Eu e Arla, professora Maria Luísa, professor Diogo, que é coordenador, professora Fátima, que é diretora,
A gente não pode pegar na mão do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, da sua sobrinha, do seu neto, da sua neta. A gente não pode pegar na mão deles e escrever com eles. Quem tem que fazer isso é vocês. E isso que eu queria conversar com vocês hoje é sobre isso. É sobre acompanhar, é sobre deixar marcas nesse seu filho, na sua filha, né? É sobre ensiná-los que o que está se escrevendo agora, as histórias que eles estão construindo agora são histórias que vão determinar o futuro deles daqui a 2, 3, 4 anos, né? Então, se eu almejo conquista, se eu almejo a faculdade, se eu almejo ter um bom emprego, eu preciso construir essa história de agora. E eles precisam de vocês, né, nessa construção, apoiando-os, né, corrigindo-os quando necessário, né? Mas, sobretudo, acompanhando-os, né? Eu acho que o acompanhamento, a atenção e o cuidado, eles são sempre pontos-chave numa história de sucesso. Então, que essa caneta que vocês receberam, né, essas canetas façam sempre vocês lembrarem, né, de que essa história está sendo escrita e vocês são coautores dessa história. Eles são os autores, mas vocês são coautores e precisam auxiliá-los nesse processo, tá certo? Então, essa é a reflexão. A gente vai ter agora uma dinâmica que a Elane vai ajudar a conduzir e eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, né? Tenha ficado no coração de vocês para que a gente tenha um semestre, né? Mas não só um semestre, mas um ano letivo. E a gente tem mais tempo aí pela frente com os meninos e as meninas de vocês, contando histórias de sucesso, escrevendo histórias de sucesso, tá certo?